gente, está começando mais um Sem Filtro! Galera, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco delicado, mas que ainda está presente, que é gravidez na adolescência. Mas antes de puxar os dados e começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Então vamos lá pra gente explicar pra vocês. Vocês sabiam que milhares de adolescentes engravidam todos os anos no Brasil? Mas por trás dos números existem histórias, medos, julgamentos e mudanças de vida. Esses são os dados da gravidez da adolescência no Brasil, segundo a OMS. Somente no ano passado foi registrado cerca de 176 mil meninas grávidas na adolescência, entre 10 a 19 anos de idade. Isso significa aproximadamente 1.043 nascimentos por dia. Mas hoje a gente trouxe uma pegada de vídeo diferente. A gente trouxe uma participante especial, que o nome dela é Larissa Silva, para contar um pouco da história da vida dela. Ela é daqui da nossa escola e vai contar a experiência sendo mãe na adolescência. Deixando claro que a imagem dela foi totalmente autorizada pela própria e ela quis trazer a história dela de uma forma totalmente diferente para conscientizar outras jovens. Como você descobriu a sua gravidez? Eu comecei desconfiando, né? A minha menstruação atrasando, eu vomitando muito, tô passando muito mal, ficando com muito sono, dormindo altas horas, né? E até minha mãe desconfiou, né? Mas como eu mesma descobri, foi na escola. Porque eu não tive total segurança pra conversar com a minha mãe, porque eu tinha muito medo dela me bater, ou então dela até me expulsar de casa, coisa que não iria acontecer, né? Mas então eu conversei com as minhas amigas, né? Pedi pra elas me ajudarem. Até uma delas também já tinha filho e tinha engravidado na adolescência. E foi aí que ela comprou o teste pra mim e eu fiz, né? Na escola. E eu descobri, né, lá que tava realmente grávida, só que mesmo assim eu não queria acreditar. Eu queria acreditar que aquilo fosse um sonho. Um sonho não, um pesadelo, né? Porque isso não é um sonho. Aí eu passei mal e me levaram pra secretaria pra me conversar com a diretora. Então a diretora me chamou minha mãe, né, pra conversar e pra mostrar um teste de gravidez que eu tinha feito na escola. Minha mãe, ela ficou arrasada, né, porque ela já vinha desconfiando de que eu estava grávida e eu negava ela todas as vezes que eu estava grávida. Só que ela também não queria acreditar, ela ficou arrasada, mas não queria acreditar. Então ela jogou o teste de gravidez no lixo e falou que não era pra me falar mais sobre e que depois ela ia conversar comigo. Aí então, depois acho que de uma semana a gente conversou e eu disse pra ela que eu achava assim que eu estava grávida. Então ela marcou o pré-natal pra mim e aí minha gravidez estava de risco, não deu pra saber quantas semanas eu tava, porque eu não tinha feito nenhuma ultrassom. Foi aí quando eu fiz a ultrassom e que me mostrou que eu tava com 25 semanas, acho que é 6 meses. 6 meses. E já tava bem, né, de risco, porque eu não tava me alimentando bem, eu não tava tomando todas as vitaminas, sulfato ferroso, que tem que tomar quando tá grávida. Ainda mais eu que sou bem magrinha e também eu tava com anemia, né, e nem sabia que eu tava com anemia, mas tava perto de ficar com uma anemia muito mais forte, porque tudo que eu comia tinha que ir pro meu bebê também, né. Então foi aí que começou a preocupação da minha mãe, a preocupação do meu pai também, né, quando ele descobriu a gravidez. Ele também ficou arrasado, só que ele não me deixou de mão também, não me largou de mão. E foi aí que começou, né, a gente foi atrás de médico, de pré-natal, de ultrassom, de roupinhas, né, pro bebê, das coisas do bebê, e foi tudo muito em cima da hora, porque eu já tava com 6 meses. E meu pai, ele ficou, assim, foi um susto pra ele, porque ninguém mesmo na minha família me ajudava que eu fazia certas coisas, né? Até porque eu não, aparentemente não parecia que tinha essas coisas na minha mente. Então meu pai, ele ficou assustado, né, porque ele não sabia que eu tava tendo relação sexual e nem namorando mesmo. Nem minha mãe sabia também que eu tava namorando. Era um namoro de casa, assim? Tipo assim, minha mãe pensava que ele era meu amigo. Sabe que era meu amigo. Depois que a gente assumiu o relacionamento. E aí minha mãe já deixou ele lá marcar pra casa, ficar os finais de semana, dormir quando ele saía junto, a minha mãe saía junto com a gente. Só que aí meu pai, ele meio que não... Meu pai também nunca foi muito presente na minha vida, né? E meu pai também não era muito presente na minha vida. Assim, ele não mandava tanta mensagem, também não mandava mensagem pra ele. A gente era tipo, se falava, tinha uma relação boa, mas
não era presente na minha vida. Então eu não conversava certas coisas, então ele nem sabia que eu tava namorando. E então ele se assustou, né? Chorou muito, mas ele me apoiou, falou que não ia me abandonar e até hoje ele nunca me abandonou. E a reação do meu pai do meu bebê, né? E a reação do pai do meu bebê, acho que a dele foi mais tranquila do que a minha, né? Bom, ele também não quis acreditar, mas aceitou. Porque, né? Não era isso. Quem faz as coisas, né? Não, mas o bom é que ele aceitou, né? Tem pai que some. Ah, se ele não aceitasse a mãe dele, ia meter ele com as coisas. E a minha sogra também estava grávida junto comigo também. Ela também Sério? Tava Caramba. internada. Tadinha, ela até passou mal, porque ela também nem esperava, né? Gravidez dupla. É. Ele ganhou irmão, gente. Ele ganhou irmão. Mas é pertinho. Presentão, hein? A família dele, então, te abraçou nesse momento, Sim, né? sim. E a sua Foi família bom. te abraçou? Só que também teve bastante... Não, bastante confusão. Por quê? Tipo, porque eu, no meus romances de gravidez, falei muita merda também pra mãe dele, a mãe dele falou muita merda pra mim, porque nós dois estávamos grávidos, então a gente não aceitava certas coisas também, até porque a gente tem que entrar no acordo financeiro, né, pra família, ajudar tanto pra mim, ela também estava grávida, ela precisava também das coisas do bebê dela, mas eu não tô falando que ela não me ajudou. Só que também a gente tinha que entrar num acordo, mas tudo já foi resolvido já. Mas houve bastante confusão, bastante confusão. E o pai do seu bebê, ele tem mais ou menos a sua idade? Ou Ele vai fazer 18 anos esse ano. Assim, na época, então... Na época ele tinha... Ele ia fazer 16 anos. Tanto que ele não conseguiu registrar ele assim que a gente saiu do hospital. Teve que esperar ele fazer 16 anos para depois a gente ir registrar ele. A nossa sorte é que ele fazia na outra semana, 16 anos. Ah, sim. E teve aquela questão também da assistência social, verificar os dados do pai, né? Então, ele só pôde entrar com a identidade, ele tinha que estar com a mãe dele, na verdade, né, pra assim, tipo, social, conversar com a mãe dele, só que a mãe dele estava internada no hospital com o bebê. O bebê dela tinha nascido primeiro. E então foi bem difícil organizar no hospital, né? Porque eu era uma criança, né? Então, mesmo eu estando com a minha mãe, queria conversar com a minha mãe, até mesmo com a mãe dele, né? Pra saber mais ou menos como que aconteceu, se vai ter responsabilidade, tudo direitinho, pra não levar numa coisa tão mais alta assim, né? Dele ser preso, né? Só que ele tinha 15 anos na época, que ele ia fazer 16 anos na próxima semana, porque ele não podia registrar, né, com 15 anos, até porque ele também era uma criança, né? E foi bem difícil também no cartório pra ele dar assinatura lá, porque ele também é bem atrasado na escola e teve tudo bastante dificuldade. E de lá pra cá, assim, o que mais mudou na sua vida? Bom, eu deixei de fazer bastante coisa. As coisas que eu fazia, tipo, sair com as minhas amigas, poder ir pra qualquer lugar. Hoje em dia eu tenho que pensar se eu posso levar meu filho pra certos lugares também, né? E se eu não puder ir, eu não vou. Agora, se eu não puder ir, eu não vou. Minha mãe me ajuda bastante quando eu sou da igreja, né? Então, quando eu tenho coisas da igreja, a minha mãe, ela fica com o meu bebê pra mim ir, tipo, quando não dá pra ir certas coisas na igreja. E ela fica com o meu bebê pra ir. Só que na época que eu não era da igreja, eu gostava muito de sair, de sair com as minhas amigas, de noite. E isso me impediu bastante. Eu fiquei, tipo, numa época que eu tava muito triste dentro de casa, porque eu não conseguia fazer nada mais, né? Então, e também parei de estudar. Por quanto tempo? 1 ano. Era pra mim estar no 2º ano do ensino médio, mas eu tô fazendo o 1º, né? E eu perdi esse 1 ano da minha vida porque eu desisti. Eu fiquei desanimada. Falei, não vou conseguir mesmo, então eu vou parar de estudar. O seu apoio é só sua mãe ou você tem a mais? Não, eu tenho um apoio da minha irmã também, minhas irmãs, minhas tias, meus avós, todo mundo me apoia, me ajuda bastante. E como é a relação hoje com o pai do bebê? Vocês têm uma vida de casados ou cada um na sua casa? Bom, casado não, mas ele fica mais na minha casa, né, do que na casa dele, porque eu preciso da ajuda dele pra olhar o meu filho, né, quando eu venho pra escola. Mas a gente estamos juntos, sim, e pretendemos ficar juntos, né, manter uma relação boa, até por causa do nosso filho, porque a gente se gosta bastante também.
E você sentiu medo, tipo, do parto, desse momento em específico? Foi tipo, eu pensei que eu nunca iria ter meu filho, porque eu tava acostumada já com a barriga, então eu falei, quando acontecer, acho que eu nem vou me desesperar. Só que quando aconteceu, eu me desesperei. 4 horas da manhã, minha bolsa estourou e eu pensei que tava fazendo xixi na cama. Aí minha mãe começou a ajeitar a casa. Em vez de me levar pro hospital, minha mãe começou a ajeitar a casa. E eu gritando muito, mãe, pelo amor de Deus, eu quero ir pro hospital. Só que se eu chegasse lá, eles iam me mandar de volta pra casa. Então eu tinha que estar bem dilatado, bem avançado. Então eu fiquei sofrendo bastante em casa, de manhã. E quando foi 6 da manhã para 7 da manhã, eu fui pro hospital e tive o meu filho 9h48 da manhã, de parto normal. Só que tiveram que induzir porque eu era muito nova, né? E eu tava sentindo muitas dores, muitas contrações. Então eu não podia ficar sofrendo por tanto tempo, né? E a assistência social mesmo pediu pra minha mãe, perguntou se minha mãe, se ela autorizava pra gente induzir o parto, porque a cesárea ia ser muito perigosa pra mim. Porque eu não tinha tudo formado, né? Então ia ser uma coisa muito perigosa pra mim, a cesárea. Você se sentiu julgada pelas pessoas? Sim, bastante. Bastante. Acho que você falou que era da igreja, né? Sim, mas sim. você naquela época? Não, era da naquela igreja? época eu tava afastada. Tá. Afastada. Mas ainda assim, né? É um peso. É um peso, tipo, porque eu tava indo, depois eu parei de ir pra igreja porque eu comecei a namorar e do nada apareci grávida. E também deve ter dado uma vergonha, sei lá, né? Deu muita vergonha, tipo, pra todo lugar que eu ia, tipo, ficavam me olhando. Na igreja te julgaram? Bom, na igreja eu tive bastante apoio. Bastante apoio, tipo, as pessoas que não esperaram, tomaram um susto, mas não me julgaram porque na minha igreja, foi desde pequenininha que eu fui criada nessa igreja, então todos me tinham ali como se eu fosse da família, né? Porque você tinha falado antes no nosso ensaio, Das meninas que não deveriam estar. por causa da sua descoberta ali no ambiente de escola, e aí a história acabou vazando para outras pessoas que você não queria que soubessem. Se isso virou uma situação para você na escola, para você enfrentar, assim, julgamento e tudo mais. Bom, na hora que eu descobri a gravidez, tinha mais pessoas dentro lá do vestiário, né, da educação física. Então eu tive que parar, né, pra lembrar e pedir ajuda das meninas também pra parar pra lembrar. Porque eu não queria que falasse naquele momento pra escola toda. Tipo, aquela notícia ia rodar pela escola toda, sem ter meio que autorização da minha mãe também, né? Porque isso é uma notícia bem chocante, bem chocante. Então, tinha uma menina na minha sala, né, que eu, assim, particularmente, a gente estamos bem hoje em dia, mas particularmente naquela época eu considerava ela como muito amiga, né? E ela ficou na sala, tipo, ela descobriu ali comigo que eu tava grávida e ela gravou, né, a minha reação e mostrou pra uma professora. E a professora ficou tipo, o que eu faço agora? Porque ela não sabia que a diretora sabia, o que eu faço agora? Será que eu devo contar pra diretora? Será que eu devo chamar a mãe dela aqui na escola? Então, aí eu cheguei pra conversar com essa professora e eu perguntei qual o momento da conversa que ela tinha citado isso. E ela começou a cantar uma música que tinha a ver que eu tava grávida, mãe de menino. Eu nem sabia que meu filho era menino, mas ela falava, entendeu? Cantava essa música. Ai, esqueci. É que ela engravidou, vai ter um menino. Aí eu fiquei, tipo, bem chateada com ela, mandei até várias mensagens pra ela, e até pra menina que me ajudou também, que ela tava com essas brincadeirinhas também, eu pedi pra ela parar, né? Porque eu não queria que as pessoas descobrissem. Eu não queria que as pessoas descobrissem desse jeito. Eu queria que a diretora fosse conversar com o pessoal da minha sala pra me respeitar também, né? Porque é um momento muito delicado. Não é uma coisa assim, certa, né? Mas me respeitar, né? Porque independente de tudo, eu também era uma pessoa, né? E eu deveria ser respeitada. Tanto que rolou vários assuntos também de várias crianças do 6º ano que falou um monte de besteira, que era da sala da minha irmã, falou muita besteira de mim. E toda vez que falavam isso, eu chegava na secretaria, conversava com a diretora, porque era bem ruim ouvir essas coisas, era bem triste, né? Ouvir essas coisas e ir pra casa como se nada tivesse acontecido. Eu estava no 9º ano
Mas eu não quis parar meu estudo, eu quis continuar mesmo grávida, mesmo com as pessoas me julgando. Você levou aquele ano? Eu levei aquele ano até o final. Eu não consegui fazer a última prova, mas por eu estar bem de nota, eu consegui passar no nono ano, né? O que você gostaria que tivessem te falado? Eu queria que... Eu acho que não foi falta de aviso, né? Porque uma das minhas amigas chegaram a pedir, meio que implorar, tipo, conversa com a sua mãe, que a sua mãe a melhor coisa que você vai fazer vai ser conversar com a sua mãe, porque ela vai te ajudar, ela vai te aconselhar, ela vai te levar no médico, vai te ajudar, né? Vai te apoiar. Seria melhor, no caso, sei lá, tomar um remédio ou usar um preservativo do que se expor, né? Sim. Tipo assim, na época que eu estava tendo relação sexual, eu não contei pra nenhuma da minha... Não, minto. Uma amiga só minha, assim, eu nem entendia dessas coisas. Então ela também nem tinha também uma ideia do que me ajudar, né? Tipo, falar pra mim tomar alguma coisa, ou então pra mim falar com a minha mãe, ou então usar a camisinha. Então ela também não tinha ideia. E sua mãe nunca chegou em você e conversou sobre essas coisas? Já. Ela falou no dia seguinte que eu tinha... Me perdido não. Porque eu me perdi e depois eu engravidei. Só que no dia seguinte que eu tinha engravidado, na noite anterior eu tinha engravidado, e no dia seguinte ela veio pra conversar comigo, chorando, falando, por favor, se você... Parece que mãe sente, né? Mãe sente. Então ela meio que sentiu que ela tinha que falar aquilo pra mim, que por favor, que se eu estivesse fazendo alguma coisa pra mim falar pra ela, que ela me levava na farmácia, na verdade me levava no ginecologista pra ele me passar um anticoncepcional, né, pra mim. E também me levava num posto mais próximo pra gente pegar também camisinha, né, pra mim usar, essas coisas. Ia conversar também com o pai do meu filho, ia conversar com a família dele, pra ficar, né, ciente do que já estava acontecendo. E lembrando, né, até pra quem tá assistindo o vídeo, que o preservativo ele não protege só de uma gravidez. Protege de doenças. A gente tem que deixar isso claríssimo, porque tem gente que só se preocupa com a parte da gravidez e com a doença não. Assim mesmo. Tem gente que só toma anticoncepcional e acha que tá tudo bem. Que tá protegida. Você falou que você tem uma irmã mais nova, né? Eu tenho uma irmã. Você passa isso pra ela, você aconselha? Bom, a minha irmã mais nova, como posso dizer, ela meio que... acho que ela tem a mente, tipo, muito infantil ainda. Sim. Ela não... Quando eu falo dessas coisas de namorada, assim, ela até me bate, porque ela odeia conversar sobre isso, mas mesmo assim minha mãe tá sempre do lado dela, falou se acontecer alguma coisa, se alguém passar a mão, ou então se alguém quiser fazer alguma besteira com você e você não quiser, pra você vir falar comigo, conversar com alguém que estiver mais próximo de você, que seja confiável. Você acha que, até entrando nesse assunto de escola ainda, que a pressão pela primeira relação ainda é muito forte? Tipo, você ainda não fez, você então é muito bobo, você é muito criança, que só quem fez é que é legal, ou é de boa? Bom, eu acho que isso faz mais parte do grupo dos meninos, né? Que acho que os meninos que ficam mais assim, tipo, você é mó otário, você não fez, que isso, você ainda é virgem. Mas no grupo que eu andava, das meninas que eu andava, uma amiga minha já era bem experiente nas coisas. Posso dizer que era muito experiente nas coisas. Então eu via aquilo e eu ficava até curiosa mesmo. Mas eu não me sentia menos do que ela por causa disso, porque a minha mãe sempre me ensinou que isso não é uma coisa tão importante na nossa vida, né? Mas ela sempre me falou das coisas, mas despertou mais curiosidade do que medo de não ser igual a ela. Você sabia como se prevenir? Ou faltou informação? Ou ninguém nunca tinha conversado sobre isso com você? Ou você nunca tinha ouvido falar sobre a prevenção? Não, eu sabia, né, da inseminação, do DIU, da camisinha, eu sabia disso tudo, só que eu era tipo uma criança, então eu não sabia com quem meio que conversar. Mas a minha amiga que era bem experiente, assim, ela falava, Larissa, conversa com a sua mãe, fala que ela vai te ajudar, porque eu tomo anticoncepcional, você não toma, então antes de você fazer alguma coisa, você conversa com a sua mãe.
pra ela te levar numa farmácia, pra você tomar um anticoncepcional, ou então você conversar com quem você tá, né, pra ele usar uma camisinha na hora do ato. E alguém te julgou como irresponsável, ou como se você fosse menos mulher por ter tido filho nessa época? Sim, um pai de uma amiga minha até, quando meu filho já estava até grande, eu fui na casa dessa minha amiga, né, e ela me convidou pra ir, e eu cheguei com meu filho lá, o pai dela começou a falar, tipo, na minha frente, tipo, tá vendo? Essas são essas amizades. Como se e você ela fosse vai uma má influência. Isso, como se fosse uma má influência. Ela foi responsável. Agora olha a vida dela, ela não deve nem estudar. Essas coisas, tipo, na minha frente ele falou aquilo, mas tipo, eu não liguei, porque eu já não ligava mais. E ela me pediu muita desculpa, tadinha, ela ficou muito sem graça. Porque ela é minha amiga mesmo, então ela ficou bem sem graça. A mãe dela também me chamou, pediu desculpa, falou que ele já é mais de idade assim, então é aqueles velho bem rígido mesmo. Então ele saiu falando besteira pra mim. Hoje em dia, como você se sente tendo seu filho com 1 ano já, mais evoluído? Como você se sente como mãe? Bom, eu já tive depressão pós-parto, então teve um período da minha gravidez que eu rejeitei meu filho, né? Que eu não queria aceitar, que eu era mãe, que eu não queria meu filho. Não queria meu filho. Mas agora é um amor inexplicável. É um amor inexplicável mesmo. Eu faço de tudo por esse menino, de tudo. Eu protejo ele com todas as minhas forças. Se não der pra mim, eu não vou. Se não der pra me fazer pra mim, eu não faço. Mas agora, na minha vida, o meu foco é meu filho, é que ele cresça com bons exemplos. Eu quero criar ele da melhor forma. Não que minha mãe não criou, mas eu quero criar ele com todo amor e carinho. Como você vê hoje a criação que você está dando pro seu filho, tudo que ele tem hoje, com o julgamento que as pessoas te fizeram antes, que você não ia poder criar ele, como você ia criar ele? Eu fiquei bem segura nesse caso também, mesmo minha família falando pra mim não se preocupar na questão financeira, mas eu fiquei bem também segura, tipo, nossa, eu sou nova, eu não tenho um emprego, o pai do meu neném também não tinha um emprego, como é que a gente vai comprar fralda, como é que a gente vai comprar as coisas. Só que desde então, eu fui vendo que nunca faltou, tanto do lado do pai dele, tanto da parte da minha parte, nunca deixou faltar e sempre também. Aí o pai dele arrumou um emprego e foi aí que eu fiquei mais tranquila e nem liguei mais do que os outros falou. Agora indo assim você falou muito do seu lado mãe e tal, que você faria de tudo pelo seu filho, que né, você quer incluir ele em tudo, nos seus planos. Mas e a Larissa mulher? Você já se encontrou de novo com ela em relação a você ter também as suas vontades, os seus sonhos, o seu autocuidado, a profissão que você almejava para você, os sonhos que você tinha de antes de você engravidar? Você já se reencontrou com essa Larissa de novo? Sim, eu tinha o meu sonho, né, de ser médica, tanto que era um sonho também que minha mãe tinha, mas ela não teve a oportunidade, ela que largou de mão. Então ela sempre também quis que eu fosse, né, seguisse o mesmo caminho que ela queria. Mas aí depois eu larguei de mão, porque eu pensei que eu não iria conseguir, né, mas eu também me desinteressei, né, dessa parte. E hoje em dia eu quero seguir na área da beleza e eu já estou pretendendo fazer um curso de trança, né? De cabelo, unha, sobrancelha, essas coisas, porque eu gosto bastante de me cuidar, né? E sempre quando eu quero fazer alguma coisa, unha, cabelo, cílios, minha mãe fica com ele. Mas também quando minha mãe não pode, eu não faço. Aí eu espero até poder fazer. Mas fora isso, o pai do meu bebê também me ajuda bastante, né? Se eu quiser fazer uma unha, um cabelo, ele também olha ele. Se você pudesse voltar no tempo, você fazer algo diferente, conversar com a sua mãe sobre as suas relações sexuais, ou sobre o que você estava fazendo, conversar mesmo com sua mãe. Bom, primeiramente eu nem começaria um relacionamento. Hoje em dia eu me arrependo bastante de ter começado um relacionamento muito novo. Tanto com problemas psicológicos, né? Porque no um relacionamento tão
gente era tão novo que a gente acabou se machucando bastante também. E eu grávida com meu bebê, então eu passava toda aquela minha tristeza com meu bebê. Então eu não começaria a namorar tão cedo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não começaria a namorar. Acho que se eu não tivesse começado a namorar, nada disso teria acontecido. Mas acaba caindo naquela questão, tipo, você não se arrepende do seu bebê, mas você se arrepende da época como tudo aconteceu. Eu não me arrependo de ter meu filho, porque eu amo ele, mas eu acho que eu tive ele muito cedo. Talvez no futuro seria a hora ideal, né? Tipo, no futuro, lá com os 20 e poucos anos. Era isso que eu pretendia, né? Mas não aconteceu. E você deixaria um recado para os adolescentes de hoje em dia, para eles fazerem diferente, se eles estão agindo de alguma forma que você já, tipo, tô vendo muito bem por onde essa menina tá indo, ela vai acabar que nem eu. Não que seja um caminho. Nossa, eu também, como mulher, como amiga também, eu dou muito conselho para minhas amigas. Tipo, acho que são virgens, eu falo. Converse com sua mãe a primeira vez. Bom, até para minhas amigas hoje em dia eu dou um conselho, né? Tipo, a primeira vez que você for fazer, nem a primeira vez, quando você estiver pensando em fazer, ou então tá, né, com aqueles hormônios bem altos, conversa com a sua mãe, tomar um anticoncepcional, usar uma camisinha. Nem tanto por engravidar também, porque eu conheço pessoas que saem ficando com um monte de pessoa sem nem conhecer, só marca e fica, e depois a pessoa tá perdida. E também pegar uma doença, né? Porque eu nunca peguei. Só que também dá um conselho, né? Tanto por engravidar, tanto por pegar essa doença. E também porque um filho é muita responsabilidade. É muita mesmo. Muita mesmo. Então tem que pensar muito, tem que começar, tá lá, porque na hora é bom, é gostoso, não tô fazendo. Só que depois a consequência é bem grande. É bem grande mesmo. Ter um filho não é brincar de boneca. Não, é muito diferente. É muito além do que isso, né? A responsabilidade é muito grande, porque você vai cuidar de uma vida também, né? Então você tem responsabilidade, porque eu mesma tinha medo de matar meu filho quando ele nasceu, porque eu não sabia, minha mãe tinha que trabalhar, então eu aprendi tudo na marra, sozinha. A dar banho, a trocar fralda, quando o bico dele caiu, eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Você teve muita dificuldade de amamentar? Amamentar, eu tenho leite até hoje, eu amamento ele até hoje. Só que no início, eu tive bastante machucado, porque a pegada dele não foi certa. Então eu tive muita dificuldade, chorava muito quando eu fiz com meu filho. Hoje em dia é tranquilo, mas tem bastante leite. Como é seu bebê? Como ele tá atualmente? Conta um pouco pra gente. Meu filho é lindo, né? Ele é lindo demais e ele é uma criança que faz qualquer um sorrir. Ele é uma criança incrível, ele é uma criança boa, ele sabe respeitar, mesmo pequenininho, ele é muito inteligente também, porque ele convive mais com adulto do que com criança, e é isso. Fofinha, ai, gente. Maravilhosa. Eu amei, obrigada. Muito obrigada, Ana Larissa, por participar do nosso vídeo, por ter essa disponibilidade. E como ela quis mostrar pra vocês, se vocês quiserem ter relações na adolescência, mesmo não sendo correto, fale com seus pais, procure um ginecologista, tome remédios, até porque você não vai estar só se prevenindo de uma gravidez na adolescência, você vai estar se prevenindo de uma doença. Nós queremos agradecer também a Larissa pela sua coragem de vir aqui e falar, compartilhar um pouco da sua história com a gente. E eu tenho certeza que quando o filho dela ver isso futuramente, ele vai se orgulhar muito da mãe que ele tem e da força e da sua coragem. Desejamos para você também muita saúde, muita felicidade, que você consiga realizar todos os seus sonhos, seus projetos e seguir o caminho que você quer, né, que é na parte estética. Muito obrigada. Que você trilhe o seu caminho da forma que você achar melhor, tanto a sua vida quanto a do seu filho futuramente.